Olá, meu nome é Raul Tami, sou professor de Educação Física, profissional delegado do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, o CREF 4. Também estou conselheiro da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa. Desde 2017, minha vida mudou completamente, porque nesse ano minha mãe descobriu acidentalmente que ela tem um tumor cerebral, que até então era considerável intratável, né? A única opção era o procedimento cirúrgico, que iria retirar parcialmente o tumor, né? Ia ficar um pedacinho dele ali grudado na hipófise e que provavelmente ia voltar a crescer. E ela se recusou a fazer essa cirurgia devido ao medo das sequelas, né, irreversíveis possíveis da cirurgia, né? Ela ficou muito mal, sem nenhum tratamento, e a gente viu minha mãe se perdendo para depressão e ansiedade, tudo isso por causa da doença grave que ela tem. O Partido Verde, em 2014, defendeu com bastante ênfase, clareza e bem explicitamente que a gente precisava rever essa política em relação às drogas psicoativas ilegais, que hoje é basicamente a fonte principal de financiamento da economia do crime. Eu defendi já naquela época com bastante ênfase que nós precisamos rever isso, como outros países já estavam fazendo. Bom, passado a eleição de 2014, eu fui procurado pelo Raul Tami, porque ele me trouxe uma pauta que é a questão da cannabis medicinal. E disse que ele tinha conseguido para a mãe dele uma licença no judiciário. O judiciário autorizou ele produzir a cannabis medicinal para sua mãe, que estava com um processo de câncer. E em 2018 foi quando eu atendi a Gisele Tami, né, que é uma paciente que hoje ela é colaboradora do projeto Mães e Mulheres Jardineiras, mas naquela ocasião a Gisele estava dentro de uma associação aqui na cidade de São Paulo, a Cultive, e ela queria fazer seu salvo-conduto. Ela não queria fazer só o salvo-conduto coletivo, porque ainda estava demorando esse processo e ela tinha urgência, porque ela tinha um problema cerebral, né? Ela tinha um câncer benigno, mas que estava crescendo e já estava grande, né? Ele já estava em cerca de quase 1,5 centímetros, né? 1,2, e tinha vários ângulos. E eu me recusei a fazer a cirurgia, porque eu ia ficar dependente de 23 remédios por dia para repor os hormônios da hipófise que ia ficar machucada, para retirar o tumor, enfim, uma série de coisas que me levaram a não fazer a cirurgia. E aí ela decide, né, a partir do momento que o filho dela, o Raul Tami, né, trouxe para ela, né, toda a informação, toda a pesquisa que estava tendo naquela época para pacientes oncológicos, né? Porque isso foi bem consagrado, pacientes com esclerose múltipla e pacientes oncológicos lá fora. Então ela chegou com essa decisão, né? Eu atendi, prescrevi medicamentos da Anvisa, só que são muito caros, naquela época eram muito mais caros. E aí houve uma decisão na família, né, de fazer o cultivo doméstico. O Raul, com persistência, ficava me passando o link de depoimentos de pacientes que melhoraram com tumor cerebral e que melhoraram. E aí eu resolvi levar a sério esse assunto, pesquisar mais. E hoje eu falo com toda a segurança do mundo, quem tem preconceito é porque não tem informação, como eu. Eu tinha preconceito, mas eu nunca busquei informação, até o dia que eu precisei buscar essa informação. Eu fiquei muito curioso e interessado, né? E ele me levou na casa deles e lá ele me mostrou, autorizado pelo judiciário, ele é um dos primeiros no Brasil que conseguiu todo o processo de produção para fornecer à sua mãe, com orientação médica e com fiscalização e autorização judicial. Impressionado, inclusive, pela manifestação de amor filial, porque ele se moveu nessa direção por amor à sua mãe. E ele conseguiu, né, através do cultivo doméstico, dentro da sua própria casa, das suas próprias condições, desenvolver um medicamento apropriado para sua mãe. Então, o que a gente consegue fazer com a planta
é um medicamento fitoterápico, natural. O meu preconceito podia ter me atrapalhado muito, podia ter atrasado muito a minha vida, eu podia estar com um sofrimento muito maior que eu não tive. Então ela se recusou a fazer a cirurgia e ficou muito deprimida, sem nenhum tratamento, não tinha o que ser feito. Ela apenas esperava a doença avançar e com isso todo mundo ficou muito mal, né? A família inteira, de ver a minha mãe se perdendo para a doença, né? A gente não reconhecia mais ela por causa da depressão decorrente da doença. Demorou um longo período até ela aceitar iniciar o tratamento. E desde que ela começou a tomar, ela percebeu uma melhora na qualidade de vida muito grande, né? Ela parou de sentir dores, parou de ficar estressada, a depressão sumiu, dormia muito bem. E eu fiquei 1 ano fazendo o tratamento, sem crescimento do tumor. Depois então de 1 ano, né, fiz o exame de novo e continuava do mesmo tamanho. Depois de 1 ano e meio de tratamento, quando eu fiz então a nova ressonância, ele diminuiu, e ele diminuiu bastante. Ele tinha 1,2 centímetros por 0,8, aí ele passou a 0,7. Então é uma redução bem significativa. Ele era um macroadenoma e hoje ele é um microadenoma. Então hoje nem existe mais a indicação cirúrgica pelo tamanho dele, só um acompanhamento mesmo. Bom, assim que minha mãe começou a tomar o extrato artesanal, ela percebeu diversos benefícios, né? Logo no primeiro dia. Diminuição das dores, do estresse, a qualidade do sono ficou ótima. E aí o que a gente vê? Que a melhora do paciente, né? Toda aquela tensão, o medo da cirurgia, porque no caso dela era cirúrgico, né? Então é um tumor que não tem como fazer químio, rádio, você tem que tirar, né? Mas ele fica num lugar muito delicado, então pode ter consequências, sequelas. E ela fez essa decisão, né, sábia, né, de não operar, de dar um tempo para o próprio corpo, experimentar a cannabis e, graças a Deus, né, a planta é planta de poder mesmo, ela é uma planta criada por Deus, né? Tá na Bíblia, em Êxodos, para quem não conhece, é só ver lá o óleo que Deus deu para Moisés. Então tem toda uma tradição de uso religioso da cannabis, e a cannabis faz isso mesmo, ela equilibra o indivíduo, e a partir do equilíbrio que esse indivíduo tem, ele começa a melhorar. Então se ele tem uma dor de cabeça, ele melhora a dor de cabeça, ele tem um problema intestinal, ele melhora também o problema intestinal, porque o indivíduo se equilibra. E para nossa sorte, no final do ano passado, houve mais uma regressão. Então isso é uma evidência muito forte, né? E a gente gosta de dar o depoimento na esperança que outras pessoas que também precisam, que podem se curar, vejam, né, o que foi possível para minha mãe e que pode ser possível para outras pessoas também, né? Os médicos que acompanham mostram que esse trabalho dele tem dado bons resultados para a sua mãe. Desse patamar ele passou para um patamar social. Ele passou a se ligar com outras pessoas, médicos, assistentes sociais, pesquisadores, farmacêuticos, padres, como o Padre Ticão, interessados em levar esse benefício para outras pessoas, outras famílias, desde crianças até idosos. Bom, mas nem tudo são flores, né? A gente vê as flores daqui, que é a partir delas que a gente faz o extrato, que é o remédio que minha mãe utiliza para viver com qualidade de vida. Mas durante 2 anos, a gente correu o risco de ser preso, processado criminalmente, somente por cultivar essas plantas e produzir o extrato fitoterápico, que é o remédio que minha mãe utiliza para sobreviver com qualidade de vida. Outros países, como Israel, como o Canadá, como o Uruguai, como a Holanda, já mostram a importância de que a pesquisa farmacêutica, médica, na área da cannabis medicinal, tem do ponto de vista econômico. O Brasil está perdendo grandes oportunidades que esses países estão ocupando espaço no mundo inteiro. Então, do ponto de vista ético, a luta do TAMI, que é um dos líderes dessa luta da cannabis medicinal em São Paulo e no Brasil, assume um aspecto muito importante. É preciso que o Brasil dê direito a toda a nossa população ter acesso a esse medicamento que já é aprovado e com efeitos muito positivos em muitos países no mundo.
Então, hoje, a gente tem, né, a meta de que todas as famílias possam ter no seu quintal a planta, esse remédio natural. Possa ter essa opção, porque é um direito à saúde, né? É óbvio, se eu sou médica, eu quero prescrever para um paciente atravessar a rua e comprar numa farmácia, mas num preço que ele possa, ou que ele possa importar um produto que aqui não tem, porque alguém já estudou muito isso lá fora e é mais fácil e chega aqui num preço razoável. Hoje nós temos que pensar que o paciente pode ter em casa, ele pode ter no Sistema Único de Saúde, ele pode ter na farmácia e ele pode importar, porque se ele é cidadão, ele pode escolher. Mas o que a gente vê hoje é que a cannabis ela está legalizada para quem tem dinheiro. Então, o paciente que chega aqui, que paga a minha consulta e que eu prescrevo um medicamento de R$3.000 para ele comprar na farmácia, ele sai com o medicamento e ele não vai ter problema nenhum. Ele só atravessa a rua e entra numa farmácia e compra. Nós precisamos que todo mundo tenha acesso, né? Existem as associações de pacientes que capacitam, eles ensinam a cultivar, assim como nós, e produzir seu próprio remédio. Então, mas a gente precisa ter o acesso à população, né? Quem está doente tem pressa, né? Quem tem alguém na família doente, precisando de remédios, gastando boa parte da sua renda comprando esses remédios, às vezes só para um tratamento paliativo, não é? Nem para cura, e sendo que a cura pode estar numa planta, né? Uma medicina milenar, a um custo baixíssimo, feito aqui com as plantas do nosso jardim, aqui na nossa casa, sem agrotóxicos e específico para o tratamento da minha mãe, né? Existem várias cepas de cannabis, vários perfis de plantas, então cada paciente tem que buscar o que for melhor para o seu caso. E nossa luta é essa, né? Para quem todo mundo tem a opção de escolher como quer se tratar. O preconceito não pode dificultar as pessoas de terem acesso ao seu tratamento, que muitas vezes é o único tratamento, como no caso da minha mãe, né? A cirurgia teria riscos gravíssimos, né, de sequelas definitivas. Então, estou aqui para provar, né, que é possível tratar com cannabis, o caso como o da minha mãe e muitos outros que são considerados intratáveis. E daí ele passou também, o Tami, né, para o patamar político, né, porque precisa de legislação. Essa é uma dimensão ética que é talvez a mais importante de todos. Não tem sentido, né, tendo o desenvolvimento científico mostrado que a cannabis medicinal é altamente positiva no tratamento de uma série de patologias, insisto, desde as crianças até idosos, o Brasil continue negando o acesso, negando na prática, do ponto de vista até, há avanços regulamentares na política, mas do ponto de vista econômico e social, não tem um acesso. O SUS não fornece, os planos de saúde não fornecem, não financiam. E as famílias têm que gastar muito dos seus recursos para tentar importar ou comprar um pouco que é produzido aqui no Brasil, muito pouco, o que torna o produto muito caro. Então, enquanto o legislativo não faz o seu papel, que é criar as leis, regulamentar, nesse caso, os medicamentos de cannabis, quem está fazendo esse papel é o judiciário, né? Que está dando esse salvo-conduto para diversas famílias, assim como eu e minha mãe, que garante, né, nos dá segurança para produzir nosso remédio, principalmente garantir a continuidade do tratamento, né? Nossa segurança, né, de não correr o risco de ser preso por produzir o remédio que minha mãe utiliza e cultivar as plantas que são necessárias para fazer esse remédio, né? Acho que daqui a um tempo vamos ter até vergonha buscar na justiça esse direito de cultivar uma flor e fazer o remédio, sendo que hoje em dia, em outros países, já a regulamentação ele é considerado como suplemento alimentar, não é necessário nem receita médica, né, para comprar o canabidiol nos Estados Unidos, ele é vendido livremente. E aqui, não, aqui as pessoas ainda têm uma resistência muito grande, preferem se tratar, às vezes, com remédios muito mais prejudiciais, com efeitos colaterais gravíssimos, né, como os opioides, do que buscar esse medicamento mais natural, com menores efeitos colaterais, que é a cannabis. O Congresso Nacional, com todas as limitações e defeitos que ele tem, né,
é um fórum que, se tem pessoas com propostas boas, com capacidade técnica e capacidade de diálogo, a coisa anda. Eu digo por mim, eu sempre era de oposição e aprovei leis desse porte. A lei de medicamentos genéricos foram 5, 6 anos, 7 anos de debate, de diálogo, de convencimento. E hoje esse é um dos problemas do Congresso Nacional, porque não tem gente com esse conhecimento e com essa vivência que o TAMI tem. E isso precisa ser regulamentado, né? Precisamos ter uma regulamentação federal que atenda os pacientes, não que favoreça os interesses da indústria farmacêutica, e sim os pacientes, para eles terem acesso ao remédio a um baixo custo, que isso já está comprovado, né? O preço que é vendido os extratos para os associados, ou quem faz em casa, como eu e minha mãe, sabe o custo baixo que é para produzir um remédio que é muito, muito potente, fitoterápico, muito poderoso, que tem demonstrado que funciona. Precisamos de pessoas comprometidas com essa causa na Câmara Federal, no Congresso Nacional e também na presidência. Então, precisamos de uma bancada verde, parlamentares verdes, compromissados para avançar nesse tema e conseguir uma regulamentação coerente com a realidade, que todos tenham acesso. A partir dessa minha experiência política e da área da saúde de muitos anos, eu recomendo fortemente o voto no TAMI, Partido Verde Federal 4342. No Congresso Nacional, uma pessoa como ele, que tem uma experiência pessoal, que tem conhecimentos técnicos em todas as áreas da questão da cannabis medicinal, na área social, na área econômica, na área política, na área ética, é fundamental no diálogo com os deputados de todos os partidos, mais conservadores, liberais, socialistas. O Congresso Nacional, quando tem uma pessoa com esse tipo de conhecimento, avança muito. O TAMI vai ser importante na discussão do cannabis medicinal no Brasil. Eleito por São Paulo, vai fazer bem para as pessoas de São Paulo e para pessoas de todo o Brasil. TAMI, Partido Verde, deputado federal, 4342. Um voto de coragem. Eu recomendo. Pelo acesso à cannabis medicinal, eu sou Raul Tami. Vote TAMI 4342 e aperta o verde depois.